Quando você fala em diversidade etária, você está falando em maior envolvimento por parte das equipes, você está falando em representatividade, porque o teu cliente tem todas as faixas etárias, né? Então, como que eu vou ter uma empatia com o meu cliente, por exemplo, 50 a mais, se eu não tenho ninguém dentro da organização que se coloca no lugar dele, que pensa como ele, que desenha produtos e serviços para ele? Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo. Eu vou pedir para vocês nos seguirem aqui no YouTube e também nos seguirem nas redes sociais. E hoje está conosco Fran Winandi, que é psicóloga, professora e especialista em diversidade etária. Ela vai falar conosco sobre esse Brasil que vem envelhecendo e que vai enfrentar uma série de dificuldades, mas também de oportunidades. Bem-vinda, Fran, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Fran, para a gente começar a nossa entrevista, hoje a gente tem no Brasil aproximadamente 31 milhões de idosos, que representam 15% da população. Em 2030, nós vamos ter mais idosos no Brasil do que jovens. Se a gente pensar que em 1940 a expectativa de vida média do brasileiro era 45 anos e hoje é 72, caiu um pouco por causa da pandemia, já chegou a 76, é um avanço gigantesco, são passos muito importantes para essa nação, que, como eu disse no começo, vem envelhecendo. E a minha primeira pergunta é, como a sociedade brasileira enxerga o envelhecimento? Como uma conquista ou como um problema? Eu acho que é um grande paradoxo, né? Por um lado, como uma conquista, né? Porque estamos envelhecendo, vamos viver mais, então eu acho que o brasileiro vê isso como uma coisa boa, mas por outro lado, a gente tem muito medo desse envelhecimento, né? Porque a gente sabe que velho no Brasil e em vários lugares do mundo é igual a descartável, inútil, né? Uma coisa que não serve mais. Então eu acho que acaba sendo um problema quando a gente começa a pensar nas questões relacionadas ao envelhecimento, né? Por exemplo, desemprego, preconceito, invisibilidade, várias coisas que vêm no rebote do envelhecimento. Então, eu acho que as pessoas elas estão ao mesmo tempo felizes com o envelhecimento, mas preocupadas com o que isso pode trazer. Você falou um pouco da visão comum da sociedade sobre o envelhecimento, mas pegando nesse último ponto das pessoas em si, como é que o idoso, a pessoa que está envelhecendo, ou seja, o indivíduo, se vê hoje? Então, eu acho que é difícil a gente colocar todo idoso dentro da mesma caixinha, né? A gente tem um grupo bastante heterogêneo. Se você parar para pensar, a nossa velhice ou o tempo que nós seremos idosos é o maior tempo que nós temos na nossa vida, né? Porque a partir dos 60 anos no Brasil você é idoso. Tudo bem, as estatísticas falam que você vai viver em média 76 anos, mas na prática, se você olhar em volta, né? Minha mãe tem 93, né? Você pode viver 90, 100, né? As pesquisas mostram que já nasceu o bebê que vai viver 120 anos. Então imagina, esse bebê vai ser idoso durante 60 anos. Então essa fase da velhice é a fase maior da nossa vida. E aí, qual que é o grande receio das pessoas? Primeiro assim, eu vou viver muito tempo e eu não sei como vai ser essa minha velhice, né? Por quê? Como eu falei agora há pouco, se eu não tiver emprego, se eu não tiver trabalho, como que eu vou fazer para me sustentar, né, durante tanto tempo? Como que eu vou viver durante tantos anos se eu não tenho condição financeira para isso? Ou melhor ainda, quanto eu vou precisar para viver durante tanto tempo sem depender de ninguém? Porque um grande medo que as pessoas têm é da dependência, né? Seja ela financeira, dependência de saúde, dependência de qualquer coisa, né? A gente quer envelhecer, mas a gente quer envelhecer bem. E aí, quando você olha essa régua, né, se alongando, isso traz também uma grande preocupação nas pessoas. Por outro lado, se a gente for falar num medo universal, né, é o medo da morte. Todo mundo tem medo da morte, né? Ou a maioria das pessoas, porque é um tabu, ninguém gosta de falar sobre a morte.
nós somos seres controladores, né? E isso é uma coisa que a gente não controla, né? Nem o quanto a gente vai viver, nem o como a gente vai envelhecer e nem o como nós vamos morrer e o que vai acontecer com a gente depois. Então são muitas questões que deixam as pessoas ansiosas, preocupadas, meio aflitas, né? Então por isso que eu digo que mesmo você falando no coletivo ou no individual, é um paradoxo. A gente não sabe muito bem como lidar com isso porque a gente não foi preparado para isso. Os países desenvolvidos, eles enriqueceram antes de envelhecer. O Brasil não, né? Então a gente está muito preocupado, eu acho que tem uma grande preocupação com essa questão. Falando em preocupação com essa questão, ouvindo algumas palestras suas, você costuma dizer que é curioso como existe um tempo na empresa, o tempo, né, a idade da contratação, a idade da promoção e a idade da demissão. E como você acabou de explicar muito bem, a gente precisa mudar isso, porque vamos viver mais, a gente tem um problema de não enriquecermos como os países desenvolvidos, temos uma questão previdenciária que os países desenvolvidos também enfrentam, porque não tem mais uma massa de jovens para manter o sistema, e é uma realidade que essas pessoas precisam ser incluídas no mercado de trabalho. E aí, pensando nas empresas, como que elas podem fazer essa inclusão de uma maneira que seja realmente efetiva? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que lutar contra o etarismo, né? Que é o preconceito de idade, que é vamos dizer, o preconceito de idade, ele está no tecido da nossa sociedade, ele está dentro de casa, ele está na escola, ele está em todos os lugares, e não seria diferente dentro da organização, já que a organização ela é feita por pessoas, né? Então, a empresa ela tem que lutar contra esse mindset, porque existe uma coisa que nós somos um país jovem, né? Então, dentro da organização, as pessoas ainda acreditam que nós somos um país jovem, só que nós não somos, né? Se a gente olhar para o Brasil, a gente, como você mesmo colocou agora há pouco, nós teremos muito mais idosos do que jovens, né? Então, já hoje, os estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina têm mais pessoas com 60 anos do que com menos de 14, né? Com mais de 60 do que menos de 14. Então, isso também se reflete dentro das organizações. Só que as empresas elas não estão se planejando para essa longevidade, para esse envelhecimento. Porque o que elas teriam que fazer é olhar para dentro e fazer um balanço, né, de como elas estão com relação à questão etária, do que elas pretendem, né, o que elas podem fazer para mudar aquele cenário, como elas podem trabalhar esse preconceito que tem lá dentro, porque tem, né, para que elas possam inserir pessoas mais velhas dentro dos seus quadros, né? Porque se a gente vai ter menos jovens, a gente não vai ter onde encontrar jovens talentos como a gente estava acostumado, talvez, né? Então a gente vai ter que contratar pessoas de 50, de 60, de 70, né? Hoje, menos de 1% das contratações são de pessoas acima de 60 anos. As empresas não contratam. Normalmente, quando você está chegando nos 60, se você ainda está dentro de uma organização, você tem que sair, né? A gente já tem um preconceito já nos 40, né? Nos 45, nos 50. Então, precisa ter um trabalho muito grande de mudar isso, né? O trabalho que eu faço de consultoria nas empresas é um pouco isso, é um trabalho de diversidade etária, de conscientização, sensibilização, implementação de políticas, práticas direcionadas para essas mudanças. Fran, pensando nessa questão que você acabou de falar, da inclusão, que é uma questão social necessária e indispensável ao Brasil, acho que tem um ponto que a gente deixa de lado quando a gente fala de ESG, porque inclusão etária também está dentro da agenda ESG, que é o ganho que as empresas têm em ter equipes diversas. E aí acho que um preconceito comum, quando nós ouvimos falar de pessoas mais velhas que entram nas equipes, não vai ouvir os que os mais jovens têm que falar, vai ser difícil porque traz certos vícios e etc e tal. E você que tem toda essa experiência dentro de RH com empresas, quais são os maiores ganhos que você vê nessas equipes mistas, né, inclusive com diversidade etária? Tá, eu acho que até antes de falar dos ganhos, acho que é bacana falar dos estereótipos que você mencionou no início, né? Então são os estereótipos negativos relacionados à idade. Então, quando eu penso numa pessoa mais velha, os estereótipos negativos que eu carrego são: essa pessoa ela tem dificuldade
de aprendizado, ela tem dificuldade com tecnologia, tem dificuldade para se integrar, é teimosa, né? Então tem vários preconceitos relacionados à idade, estereótipos que acabam levando ao preconceito. Do mesmo jeito que para pessoas mais jovens também, né? Então, a pessoa mais jovem não tem profundidade, não passa credibilidade, não tem comprometimento. Então, os estereótipos negativos, eles podem estar relacionados com qualquer idade, né? Porque quando a gente fala em preconceito etário, a gente está falando de um preconceito que pode aparecer em qualquer fase da vida. Então, as equipes intergeracionais, elas são fundamentais, na verdade, para a empresa, né? Por quê? Primeiro, a gente está falando em transferência de conhecimento, né? Se hoje as pessoas mais velhas tendem a sair para se aposentar ou porque a empresa não quer que elas permaneçam e tal, aonde fica esse conhecimento? Né? Onde é levado esse conhecimento? Porque tem algumas pesquisas que mostram que a maior parte dessas pessoas que saem da empresa, elas não se dão ao trabalho de passar esse conhecimento para alguém. Então, isso não está escrito em lugar nenhum. Olha o tempo que se perde, o dinheiro que se perde e o histórico e tudo mais. Então, tem essa primeira questão. Segunda questão é o planejamento sucessório, né? Que está amarrado a isso. Então, quando eu trabalho com diversidade etária, eu também estou trabalhando o planejamento sucessório da minha organização. A outra coisa que já está comprovada em vários estudos, se você for olhar, enfim, que está relacionado muito à diversidade, mas a diversidade etária é a que abraça todas as outras, né? Porque se Deus quiser, todo mundo vai envelhecer, independente de raça, gênero, enfim, de qualquer coisa. Então, quando você fala em diversidade etária, você está falando em maior envolvimento por parte das equipes, você está falando em representatividade, porque o teu cliente tem todas as faixas etárias, né? Então, como que eu vou ter uma empatia com o meu cliente, por exemplo, 50 a mais, se eu não tenho ninguém dentro da organização que se coloca no lugar dele, que pensa como ele, que desenha produtos e serviços para ele? Né? Então, acontece o que a gente vê hoje, por exemplo, no mundo da publicidade e propaganda, né? Uma representação estereotipada do idoso, né? Nas propagandas, na publicidade. Então, é o idoso de paraquedas ou é a vovó Noel, normalmente. Né? Você não tem uma representação normal, natural, de uma pessoa de 60 anos. Por quê? Porque muitas vezes um jovem que está numa agência de publicidade, que tem, sei lá, 20 anos de idade, para ele, uma pessoa de 60, 65 é uma pessoa muito velha, né? E veja, eu tenho 59, aquilo não me representa, né? Eu não me vejo, né? Eu me sinto invisível, por exemplo, nesse mundo da publicidade e propaganda, da moda, de várias outras coisas. Porque as empresas não pensam nessa empatia com o seu cliente mais velho. Da mesma forma, em outras faixas etárias, né? E essa faixa etária dos 50 a mais é a que mais cresce no Brasil, né? Como em todos os países desenvolvidos. Hoje, 1/4 da população tem mais de 50 anos. E se a gente parar para pensar na economia prateada, que é a economia que é direcionada, né, para essas pessoas acima de 50 anos, a gente está falando também no Brasil de 2 trilhões de reais. Quer dizer, não é pouco dinheiro. Então, assim, é muito fácil sensibilizar uma organização para a diversidade etária. A gente pode sensibilizar pelo papel social. Olha, empresa, você tem um papel social a cumprir, esse pode ser um caminho. Ou, olha, empresa, você está perdendo dinheiro, né? Não é que você está deixando de ganhar, não, você está perdendo porque tem oportunidades, né? E times engajados trabalham melhor, produzem mais, né? Isso acaba, logicamente, tendo uma lucratividade melhor. Então, assim, são vários aspectos que a integração geracional já comprovadamente traz benefícios para as empresas, né? Agora, não é uma coisa que pode ser feita sem um planejamento, sem uma estruturação, sabe? Que também algumas empresas acham que, eu só tenho aqui pessoas até 40 anos de idade, eu vou trazer aqui um ou outro 50 a mais, e aí eu vou trabalhar essa representatividade. Aí daqui 3, 4 meses essas pessoas saem, porque a empresa tem a diversidade, mas não trabalhou a inclusão,
né? Essas pessoas não se sentem pertencentes à organização e aí você não tem um trabalho efetivo de diversidade etária, né? Eu quero voltar no ponto da questão das empresas estarem perdendo dinheiro, né? Não é nem só deixando de ganhar, é perdendo dinheiro. Mas antes, como a gente está falando de trabalho, eu queria pegar esse ponto da questão da inclusão. Quando a gente fala de incluir uma pessoa 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, como você colocou, eu acho que há de se ter um certo cuidado, porque hoje a gente sabe que o trabalho em todas as faixas etárias é um importante fator quando a gente fala de adoecimento mental. E aí, obviamente, quando pega uma pessoa de 50 a mais, provavelmente ela já trabalhou bastante na vida, se estressou bastante. A minha questão é como incluir, que modelo de trabalho a gente pode fazer para incluir as pessoas 50 a mais de uma maneira saudável dentro do ambiente de trabalho? De novo, eu vou aproveitar um ponto de uma coisa que você comentou aí. Os estudos mostram que quando você, por exemplo, fala em burnout, você tem muito mais casos de jovens do que de pessoas maduras, né? Porque a pessoa madura, normalmente ela já passou por mais coisa, ela já está mais amaciada, vamos dizer assim, né? Então, ela é menos afetada, talvez, por algumas questões do que pessoas jovens, né? Então, isso alguns estudos já estão mostrando também, né? Mas o estereótipo é de que a pessoa mais velha vai ter mais esse tipo de problema ou problemas de saúde mental e tal. Não é verdade, né? São, de novo, os estereótipos negativos. Eu acho que as empresas elas tendem a querer trazer todo mundo dentro do mesmo molde, dentro da mesma caixinha, né? E muitas pessoas acima de 50, 60 anos, elas querem trabalhar, mas elas topam trabalhar num modelo diferente. Às vezes elas ficaram fora do mercado por, sei lá, 2 anos, 3 anos e começaram a fazer alguns trabalhos de consultoria, começaram a dar aula, começaram a fazer outras coisas, né? E aí a empresa quer contratar num esquema CLT, 8 horas, o esquema tradicional, para ganhar um salário muito menor do que elas já tinham anteriormente, porque, óbvio, você fez a sua carreira, você teve uma trajetória ascendente, né? Então o seu salário foi crescendo com o tempo, de repente você saiu da empresa, você não consegue se realocar e quando vem essa oportunidade 2, 3 anos depois, que isso é muito frequente, o salário está aqui, né? Então, o que as pessoas, esses profissionais gostariam? Gostariam de poder continuar trabalhando, só que 3 vezes por semana, ou num esquema de meio período, sei lá, num esquema de trabalho mais flexível, diferente, não tão preocupada com o registro em carteira. A grande maioria, pelo menos nas empresas em que eu tenho trabalhado a inserção de pessoas 50 a mais, as pessoas querem se manter ocupadas, querem desafios, querem trabalhar junto com outras pessoas, né? Querem trabalhar com integração geracional, querem manter, vamos dizer, complementar a renda, não manter, complementar a renda, porque normalmente elas já têm outras coisas e não querem abrir mão daquilo que elas já conquistaram, né? Teve até um case há um tempo atrás de uma pessoa que a empresa queria porque queria contratar dentro daquele esquema e ela já dava aula, era uma mulher, ela dava aula, ela era consultora em alguns clientes na área de marketing, enfim, ela já fazia algumas coisas e ela queria continuar fazendo isso e trabalhar nessa empresa, né? Ela trabalhou como PJ durante um tempo para essa empresa e essa empresa quis efetivá-la e ela não aceitou e a empresa ficou um pouco indignada, vamos dizer assim, né? Porque a empresa normalmente se coloca acima, né? Como assim a pessoa não aceita, né? Então, algumas pessoas dentro da empresa pensaram, como ela não aceita? A gente está dando uma oportunidade, o salário é bom, por que ela não vem? Só que a pessoa tem, além de ter outras coisas, outros interesses, enfim, outros desafios, também tem receio de que muda alguém lá em cima e resolve que isso aqui já não é mais importante, né? E daqui a 6 meses, 1 ano, eu falo para você, olha, o caminho não é mais esse, desculpa, olha, obrigada, tchau. E aí você está com, sei lá, 58 anos, 60 anos, e aí tem que começar do zero tudo de novo. Então, as pessoas não querem abrir mão disso, né? É a mesma coisa assistência médica. A empresa fala, mas um grande problema é assistência médica. Como que eu vou trazer uma pessoa de 60 anos para dentro da minha assistência médica? Normalmente essa pessoa já tem uma assistência médica, ela não faz a menor questão de entrar na sua. Se você der uma ajuda de custo, vai ser fantástico, né? Então,
a empresa precisa pensar em formatos diferentes para incluir. Eu acho que nessa nossa conversa, e agora de novo, se trata das empresas ouvirem esse público, né? Me parece que não tem uma conversa. Aí eu queria voltar àquilo que você já falou aqui, sobre a questão da economia prateada. Você fala, e a gente tem várias pesquisas, que o público 50+ não se sente representado com produtos, mais do que na publicidade. E aí, quais as principais reclamações em relação aos produtos? E outra coisa, o público 50+ é fiel a marcas? Como é que ele se comporta? Olha, reclamações são inúmeras, né? Então eu vou lembrar de algumas aqui. Primeiro, com relação às embalagens, né? Então, e isso, na verdade, assim, serve para qualquer público, né? Vai abrir uma embalagem de palmito, né? Rótulos, né? Vai ler o shampoo quando você está no banho. Então, algumas empresas acham maravilhoso fazer a mesma embalagem para shampoo e condicionador, e aí na hora que você está sem óculos tomando banho, porque normalmente você é acima de 50 anos você vai usar óculos, né? Você vai pegar aquela letrinha, você não vai saber qual é qual, né? Os dois são da mesma cor, mesmo formato, né? Então, assim, não ter alguém pensando nisso, né? Com relação à roupa, né? Teve uma pesquisa até que a Hype 50+ conduziu. As mulheres, por exemplo, reclamam de não encontrar roupas, as mulheres 50+, adequadas para elas, porque, lógico, se eu tenho um padrão financeiro bom, eu encontro, né? Eu tenho boutiques e tal, eu consigo. Agora, vamos pensar na grande maioria das pessoas, né? Tem um mindset que a mulher 50+ vai usar bege, vai usar coisa florida grande, sei lá. Então, assim, não tem alguém pensando no que essa nova mulher quer, porque é um pouco uma nova mulher de 50 anos, né? Vamos pensar, Cláudia Raia, com 55 anos, está grávida, né? Então, é uma nova persona que tem que ser pensada, né? E eu acho que, e aí quando você começa a pensar, são várias coisas, né? A questão dos cabelos brancos, né? Tem mulheres que estão deixando os cabelos grisalhar, e aí tem vários produtos para isso, só que eles são caríssimos, né? Produtos, aquele shampoo azul lá para cabelos grisalhos, ele é super caro, né? Então, assim, não tem muita coisa pensada para a mulher madura, que precisa, talvez, de algumas coisas, alguns produtos desenhados para ela. Para homem também, né? Tem várias coisas, várias reclamações que aí não tem gênero, né? Enfim, o que a gente para pensar e analisar é o quanto que as empresas não estão preocupadas em ouvir esse público, né? Tanto para serviços como para produtos. E é interessante como teve uma grande propagação de influenciadores digitais maduros, né? Porque é um público que acredita, né, na tua assinatura embaixo. Ó, a Fran está falando que aquilo é bom, né? Então, tem essa coisa de... por exemplo, ela não falaria bem de uma coisa que ela não considera boa, entendeu? Então, ela tem uma credibilidade, né? Então, tem sim, esse público é fiel, mas é um público que é muito exigente, né? É um público que quer coisas específicas, enfim, como todos os clientes, né? Todos os clientes querem coisas direcionadas. Só que como poucas empresas direcionam para ele, quando encontra alguma coisa desenhada, né, personalizada, então esse cliente valoriza, esse público valoriza, né? Por isso, quem sai na frente acaba ganhando vantagem. Falando sobre influenciadores, eu pensei aqui em falar sobre tecnologia. Tecnologia, uma palavra que a gente sempre ouve é que determinado produto ou aplicativo ou programa é intuitivo. Isso pode ser verdade do intuitivo para aqueles nascidos na era digital, né? Os nativos da era digital. Agora, para o público 50+, muitas vezes isso não é intuitivo. O setor de tecnologia pensa ou também ele deixa a desejar quando a gente está falando dessa faixa etária? Ai, que delícia! Posso falar? Olha, eu acho que assim, primeiro, né, nós somos imigrantes digitais, eu me incluo, obviamente, nesse público 50+,
E a gente aprendeu, né? Eu sou da época que eu tive curso de Lotus 1, 2, 3, que você não deve nem saber o que é isso, né? Não. Então, assim, a gente aprendeu várias linguagens, a gente usa a tecnologia ou aprende a tecnologia como uma segunda língua, né? Como você aprende o inglês, eu aprendo a lidar com tecnologia. E eu aprendo, né? A pandemia mostrou que a gente aprende, que a gente mexe, que a gente lida. Agora, o que acontece é que, como eu comentei no início, a gente tem várias faixas etárias dentro dessa régua idoso, né? Então, o idoso de 50 anos é diferente do idoso de 60, de 70, de 80. Eu fiz recentemente uma palestra onde o meu público era em torno de 70, 80 anos, né? E essas pessoas me trouxeram vários exemplos de dificuldades com tecnologia, com apps, com tokens e coisas de banco e tal. Então, por exemplo, puxa vida, eu fui numa lanchonete, restaurante e tal, e não tinha operador, né? Eu tinha que fazer tudo com o meu cartão, eu tinha que pôr lá e tinha que seguir os passos, só que assim, chegou uma hora, travou, eu não conseguia entender, eu não conseguia pedir e não tinha ninguém para me ajudar e eu saí de lá sem comer, né? Então essa foi uma das coisas. Outra coisa assim, eu queria fazer uma aplicação, né? Entrei em contato com a gerente da minha conta e ela falou, isso tem que ser feito pelo aplicativo, né? E aí eu falei, não, eu não sei fazer isso pelo aplicativo, não tenho aplicativo, eu quero ir aí conversar com você. Não, mas aqui comigo não dá para você fazer isso. Bom, então eu vou fazer em outro lugar. Se não dá para fazer, eu vou fazer em outro banco, né? Já que não tem ninguém para me atender ou me explicar como fazer. Não, mas o aplicativo é simples, ele é fácil, né? Mas assim, tem a questão de, primeiro, não é fácil para todo mundo. Segundo, não é todo mundo que quer, né? Então, assim, tem uma coisa de querer obrigar todo mundo a fazer do mesmo jeito, né? Então, eu estou tendo agora um problema com as minhas redes sociais, que eu acho que também é interessante falar. Não tem um canal onde você possa conversar sobre isso. Parece que a gente tem uma culpabilização do usuário, né? Você que não sabe mexer. Exatamente. E assim, as empresas não se preocupam também em treinar as pessoas, né? Ok, então eu vou digitalizar tudo, né? Tá bom, você vai digitalizar, mas então prepara o seu usuário. Teve até um caso na Espanha, não sei se você acompanhou, de um cliente de banco. Os bancos decidiram que não iam mais ter agências, que tudo ia ser feito via aplicativo, via celular e tal, de um determinado banco. E aí ele se revoltou e foi para as redes sociais, fez um abaixo-assinado, pegou não sei quantas mil assinaturas e isso viralizou e foi um case enorme aí, porque ele falou, eu sou idoso, mas não sou idiota, né? Então, assim, a pessoa se sente destratada. Então, tem um caminho muito longo, eu acho, nessa questão da tecnologia com relação à idade. Agora, você falou de influenciadores digitais para o público 50+, que são extremamente próximos dos consumidores, falou do envelhecimento, que não é um processo homogêneo. E aí, quando a gente fala de envelhecimento e gap geracional, diferença de gerações, há estudiosos e muita gente que diz que essa diferença geracional vem diminuindo em algumas coisas como costumes, modos de vida e, particularmente, de se enxergar. Você concorda com essa visão? Isso é uma tendência? Sim, a gente tem pessoas que se autodenominam perennials, né? Ou a geração ageless, que não tem idade, né? Porque ninguém gosta de ser colocado dentro de um rótulo, né? As gerações, na minha opinião, assim, essa divisão geracional, ela é até útil quando eu vou fazer um trabalho, por exemplo, dentro de uma organização, e eu tento ver mais ou menos, você nasceu em tal ano, então você tem algumas características provavelmente desta geração. Não significa que você é daquele jeito, mas sei lá, se você é da geração Baby Boomer, por exemplo, você quando começou a trabalhar tinha uma estrutura mais hierárquica dentro da empresa, né? Então você tinha que respeitar todos os degraus, você não ia pular e conversar com alguém acima do seu chefe de maneira nenhuma, né? Aliás, mesmo para falar com o seu chefe tinha uma certa cerimônia, a empresa era uma família, você trabalhava no máximo em 2 ou 3 empresas. Então, por que eu tenho que entender isso? Porque, de repente, quando eu estou olhando um conflito geracional dentro da organização e eu tenho lá um jovem
da geração Z, por exemplo, né, que se sente incomodado com o negócio e vai direto falar com o diretor da área e o gestor, o gerente fica incomodado, ele fica incomodado porque ele viveu essa realidade. Então, ele enxerga aquilo como um bypass. E aquele jovem, não, ele quer resolver o problema dele. Né? Ele não está fazendo isso porque ele quer enfrentar aquele gestor. Não, ele quer resolver, ele quer agilizar a questão. Então, quando a gente fala nessa coisa geracional, eu pessoalmente, Fran, acho prático, né? Quando eu faço um trabalho para entender quais são os conflitos que eu tenho aqui dentro desse time ou dentro dessa organização e tentar ter essa empatia com cada uma das pessoas, com cada uma das gerações, para poder fazer um trabalho talvez mais assertivo, né? Agora, dizer, nossa, você é a geração Y, porque você tem propósito, ou porque você isso, aquilo, eu acho que é isso que as pessoas não gostam e aí falam, não, eu não me identifico, né? Ou, sei lá, eu tenho 59 anos e algumas pessoas falam que eu tenho características de baby boomer e eu não me identifico, né? Eu me identifico mais com a geração X, por exemplo. Então, tem também, entre as gerações, tem um gapzinho ali, né? Um borrão, como você falou, de pessoas que nasceram muito próximas de uma e de outra. Para a gente finalizar, Fran, queria que a gente pensasse de novo no Brasil. Começamos falando de sociedade e queria pensar de novo com você sobre isso. Pensando no setor público e no setor privado, no que eles poderiam trabalhar juntos para atender melhor ao público 50+. O que você espera? Qual a tua expectativa de futuro para a gente como país? Então, eu gostaria que a gente tivesse mais incentivos, né? Esperar, eu não espero muito, para ser sincera, porque essa briga já dura um bom tempo, né? Mas eu acho que, por exemplo, a gente tem, quando você estuda, né, estudos acadêmicos, você vê, por exemplo, que Singapura teve algumas coisas muito parecidas com o Brasil, né, em termos de envelhecimento rápido de população, de ter que se adaptar rapidamente a vamos dizer, um cenário diferente e tal. Então, o governo e as empresas se juntaram para tentar melhorar isso, resolver essa questão, né? E com isso você acaba tendo muito mais facilidades para todos, para a sociedade, né? Então, você tem uma empresa que contrata, você tem uma empresa que tem, vamos dizer, subsídios para trazer gente mais velha, né? Porque quando você vê, você vai contratar um aposentado, uma coisa, você paga imposto em cima de imposto, tem uma questão legal que não facilita, né? Ou se você quer fazer um esquema mais flexível, também a legislação não facilita. Se você quer, não, eu vou deixar você de fora da minha assistência médica, nossa, né? Então, assim, a gente precisaria de flexibilização legal para que as empresas pudessem fazer algumas coisas, porque muitas até querem, e estão quebrando a cabeça, né? Eu tenho quebrado a cabeça com algumas empresas para a gente pensar em outros formatos. Só que assim, principalmente quando você fala em empresa multinacional, que tem muito medo de fazer alguma coisa errada, né? Então você consegue até certo ponto. E dali para frente, se a gente não tiver o governo ajudando, né, pensando nisso, o Brasil está envelhecendo. 2, precisamos de emprego, né? Então, como que a gente pode fazer coisas simples que a gente pode fazer para que as empresas contratem mais pessoas mais velhas? Quer dizer, não é um negócio difícil, né? Precisa de boa vontade. É que também a gente tem tantos problemas, tantas coisas para pensar, que eu acho que tem uma questão de gestão aí que precisa ser melhorada, né? Fran, muito obrigado pela sua participação, foi muito rica essa conversa. Eu que agradeço, muito obrigada. Espero que ajude aí e que a gente consiga melhorar e caminhar contra o etarismo, né? E a você que nos assistiu até agora, muito obrigado e até a próxima entrevista.